Tudo bem, pessoal? Então estamos aqui para dar seguimento às nossas dicas, nossa contagem regressiva, né, do projeto Exame de Ordem do Gran Cursos Online. Você vai ter dicas até o dia da tua prova. Muito bem, hoje é a dica de número 5. Olha só, gente, nós sabemos que os crimes, eles podem ser praticados por uma única pessoa ou por várias pessoas. Quando o próprio tipo penal exige que várias pessoas pratiquem o crime para você verificar que ele existiu, nós temos o crime de concurso necessário. Você não pode ter uma organização criminosa formada por uma só pessoa. Você precisa de pelo menos 4 pessoas. Você não pode praticar os diversos crimes, né, de lockout ou de greve indevida lá, dos crimes contra a organização do trabalho. Você não pode praticar esses crimes sozinho. Você tem que participar com outras pessoas. Tudo bem, mas existem crimes que podem ser praticados por uma só pessoa, que é a grande maioria dos crimes. Furto, roubo, estupro, homicídio e por aí vai. Agora, esses crimes que podem ser praticados por uma só pessoa, eles eventualmente podem ser praticados por várias pessoas. Por isso a gente chama eles de crimes de concurso eventual. Os que precisam de várias pessoas, a gente chama de crimes de concurso necessário. Tá bom. Esses crimes de concurso eventual, várias pessoas podem intervir nesse crime e eles podem intervir nesse crime cada um atuando de uma forma, cada um agindo de um jeito. Normalmente as pessoas que dividem as tarefas para praticar um crime, elas não agem de forma homogênea, elas agem de forma heterogênea. Cada um tem uma função, cada um tem uma tarefa, cada um desenvolve uma expertise diferente dentro da empreitada criminosa. Então, olha só, com base nessa distinção de colaboração para a empreitada criminosa, nós temos algumas teorias para tratar os concorrentes. Olha só, basicamente são 3 teorias. A teoria unitária ou monista, o que elas nos indica, né? Unitária ou monos, diz o quê? Todos aqueles que concorrem para o crime, independente do tipo de colaboração, eles vão estar em curso, eles vão ser enquadrados no mesmo tipo penal. Nós não vamos fazer o quê? Nós não vamos divergir o enquadramento dessas pessoas. Então, se eu tenho um cara que é o financiador do crime, se eu tenho um cara que é o planejador do crime, se eu tenho um cara que vai executar o crime, então cada um contribui de uma forma, mas todos vão responder pelo mesmo tipo penal. É isso que diz a teoria unitária ou monista. O que diz a teoria dualista? Ela diz o seguinte, olha, o autor é o protagonista, o partícipe é o coadjuvante, é o acessório, ele é o menos importante. Então você vai ter um tipo penal para o autor e um tipo penal para o partícipe. Então aqui você vai ter 2 tipos penais. E é assim que você faria o enquadramento. O que diz a teoria pluralista? A teoria pluralista ela é mais complexa. Ela diz o seguinte, olha só, você vai ter tantos crimes quanto forem os intervenientes. Então, por exemplo, naquele filme 11 Homens e um Segredo, onde 11 homens, pelo menos o primeiro filme, eles contribuem para um roubo, né? Para um roubo não, né? Foi um furto que não teve violência. 11 homens contribuem para um furto, então cada um ia responder por um tipo de furto. Olha, eu vou responder por furto mediante elaboração de artefato explosivo. Eu vou responder por furto mediante intervenção de aparelho para hackear eletrônicos. Cada um responderia exatamente com o tipo de contribuição que ele deu. Senhores, vamos falar a verdade aqui? A teoria pluralista ela é impossível de ser realizada na prática, porque o legislador ele não consegue antever todas as formas que nós temos de uma pessoa colaborar para uma empreitada criminosa. Isso é impossível. Então, você já deve estar puxando pela memória que o nosso artigo 29, ele adotou a teoria unitária ou monista, mas ele não adotou a teoria unitária ou monista sem exceções. Então, ele adotou a teoria unitária ou monista com temperança ou de forma relativizada.
existem duas formas diferentes da gente relativizar o monismo do artigo 29. Uma é a cooperação dolosamente distinta, que está no parágrafo 2º do artigo 29, vou dar aquele exemplo, que está na grande maioria dos livros, e aí você já leu isso em algum lugar, fica mais fácil de você puxar pela memória. Exemplo dos dois comparsas que vão realizar um furto numa casa, que eles acham que os moradores viajaram todos, por isso a casa está desvigiada, ninguém está guarnecendo a casa, eles vão lá roubar os móveis e os bens de valores que estão no interior da residência. Só que um fica de vigília na porta, um deles entra, e logo depois que a família viajou, a secretária do lar, a pessoa que trabalha ali, né, realizando limpeza, etc, etc, ela foi um dia depois para limpar a casa, etc, etc. O cidadão que entrou se depara com ela e resolve estuprá-la. O cidadão que está lá fora, objetivamente falando, ele está colaborando com o estupro, porque o cidadão que está lá dentro estuprando, ele só está estuprando porque ele sabe que tem um cara de vigília, se chegar alguém, né, ele vai ser acionado, ele vai ser alertado, ele vai conseguir fugir. Então, olha só, o cidadão que está lá fora, ele está cooperando com o estupro, mas ele não vai responder pelo estupro. Por quê? Porque ele não colaborou para esse crime. Ele não tem ciência que está colaborando para esse crime. O dolo dele era o dolo de furto. E, em relação ao estupro, o dolo dele é o quê? Distinto. Aí, nesse caso, ele só responde por furto, apesar de ter colaborado para o estupro. Isso é considerado uma exceção à teoria monista, porque não estão todos que colaboram para o crime respondendo por ele. A segunda situação que nós temos são as exceções pluralísticas. O que acontece nas exceções pluralísticas? Nós temos várias pessoas dentro de um mesmo contexto, ofendendo o mesmo bem jurídico, atingindo o mesmo objeto material. Bem jurídico é o valor consagrado com a tutela daquele tipo penal. Qual o bem jurídico no homicídio? É a vida. Objeto material, por sua vez, é a pessoa, a coisa, sobre a qual recai a conduta do infrator. No caso do homicídio, o objeto material é o corpo da vítima. Então, repara, vamos de novo. Você tem um mesmo contexto, pessoas colaborando para agredir o mesmo bem jurídico, atingindo o mesmo objeto material. Mas ainda assim, o que o Código fez aqui? O Código resolveu divergir a incidência típica. E nós temos quatro situações no Código que falam sobre isso, né? Ó, se a gestante consentir para o aborto, ela está no 124. O terceiro que realiza o aborto está no 126. Tá? Porque realizar o aborto com consentimento da gestante é mais grave do que consentir para o aborto. A gestante está no processo gravídico e durante o processo gravídico ela é acometida de situações, vamos dizer assim, fisiologicamente peculiares que tolhem em parte a capacidade de julgamento dela. Olha só, o funcionário público que aceita propina e o particular que oferece ou entrega a propina. Um está no 317, corrupção passiva, e outro no 333, corrupção ativa. Mesma coisa aqui no 334. Ó, o funcionário público que facilita, ele está no 318, e o particular que se vale, né, que se beneficia do contrabando, está no 334. Por fim, o falso testemunha, né, a pessoa que falseia sobre aquilo que sabe, ou se omite sobre aquilo que sabe, e a pessoa que corrompe essa testemunha. Então são situações onde as pessoas estão no mesmo contexto, colaborando para ofender o mesmo bem jurídico, atingindo o mesmo objeto material, mas cada uma vai estar num tipo penal. Olha só, você vê muitas exceções pluralísticas lá na lei de drogas. Por exemplo, o financiador do tráfico de drogas, ele não está no 33, ele está lá no 38 e a pena dele é maior. Por quê? Porque a lei considerou que é mais grave financiar o tráfico do que executá-lo. Estão entendendo por que a lei faz isso? A lei ela dá essa divergência de incidência de acordo com a colaboração de cada um, quando o grau de desvalor da conduta e resultado é muito diferente. Aí não pode estar todo mundo respondendo pelo mesmo crime. Essa era a dica de hoje. Boa sorte para vocês.